Mas pode haver a nível das células familiares, por exemplo. Se eu desconheço determinada luz, sinto-me perdido no meu corredor, no meu túnel de sombra, e de repente aparece uma luz no fundo desse corredor que pode ser, suponhamos, a sua proposta. E eu de repente passo a caminhar com outro alento nessa direção. E se o túnel de sombra é criado pela estrutura conservadora que a sociedade foi montando à minha volta, eu torno-me um rebelde. Pelo menos caminho numa direção oposta. Essa cisão não cria anticorpos. Normalmente ocorre o seguinte: quando um casal, numa estrutura familiar, um dos dois, só um, adota esta filosofia, é como se só um dos dois adotasse um partido político contrário ao do outro cônjuge, ou uma religião contrária à religião do outro cônjuge. E pode gerar um momento de dificuldade de comunicação. Então, o que nós recomendamos é o seguinte: se você evoluiu, se você adotou uma filosofia que tem uma pretensão a uma evolução maior, uma civilidade maior e tudo, uma lucidez maior, quem está errado é você. Porque os dois se casaram dentro de uma determinada visão que um tinha do outro, e cada um gostava do outro como ele era. Criou-se uma regra, criaram-se regras neste jogo, e você mudou as regras do jogo no meio do jogo. Quem está errado não é o cônjuge que está reagindo mal, quem está errado é você. Então você tem que ter mais paciência com o outro, tem que ter mais tolerância, tem que tentar içá-lo sem forçá-lo a isso. Talvez pelo exemplo, talvez pela sua forma de agir, mostrando que hoje você é uma pessoa muito melhor para ele ou para ela. E se a outra pessoa preferir viver noutro tipo de referências? Por exemplo, quiser viver para as aparências e não para o conteúdo do bolo? Tem sido raro. Normalmente, se houver esse processo que eu mencionei de tolerância, de paciência e de sedução, cativando a outra pessoa, ao invés de cobrando dela uma postura, pelo que nós temos observado nestes anos, nessas décadas, é que, no geral, o cônjuge acompanha, porque ele gosta do que ele está vendo. Seja marido, seja mulher, nota que o outro melhorou como pai ou mãe, melhorou como marido ou esposa, melhorou como amante, melhorou como companheiro, como amigo. Então, em geral, ele acaba vindo junto. No encontro com o mestre, o pós-imberbe de Rose encontra-se com o de Rose já maduro, já mestre, já consciente. O que é que o mestre já consciente diria hoje ao de Rose pós-imberbe? Seria a mesma coisa que disse no livro? Ia dar o mesmo desencontro do que eu expus no livro, porque ali era o autor com 58 anos conversando com o mesmo aos 18. Né? Foi assim também mais um conto, mais uma ficção, em que o de Rose, de 18 anos, aparece na vida do de Rose, de 58. E ele, então, discorda, ele discute, ele debate. Ele diz, mas não pode ser assim, eu não concordo com isto não pode ser. E o diálogo entre os dois, entre o jovem idealista de 18 e o homem vivido de 58, aquilo ali pretende dar ao leitor um equilíbrio entre as duas opiniões, porque muitos dos nossos leitores têm 18, e 20, e 25, e 30. E muitos dos nossos leitores têm 58, e 60, e 70, e 80. Então, são dois universos completamente diferentes. E o livro procura casar esses dois universos, mostrando que ambos estão corretos. E que é muito uma questão de ótica. Os dois equilibram-se? São uma mesma coisa? São dois olhares sobre a mesma coisa? Ou um é uma evolução sobre o outro? Eu diria que, na verdade, os dois têm seus preconceitos. Seus pré-conceitos. Né? Ambos discriminam e ambos procuram não discriminar, ambos tentam não ter preconceitos. E aí
Este mais velho aprende com o mais novo e o mais novo aprende com o mais velho. A ideia básica desse livro é essa. Nós tendemos a acrescentar-nos na diferença. Normalmente as pessoas lidam muito mal com aquilo que lhes é diferente, defendem-se, rejeitam, oprimem, suprimem, em vez de se somarem na diferença. E essas diferenças são muito importantes, porque imagine o seguinte, se todos os meus amigos só me fizessem elogios, eu estaria cercado por bajuladores, como alguns monarcas no passado. O que eu vou aprender com isso? Eu vou estar errando e todos vão estar dizendo que eu estou acertando. Não vão me ajudar em nada. Mas o meu crítico, os críticos de plantão, eu ainda nem cheguei a errar e eles já estão me apontando o dedo. Então, quem está me ajudando mais? Quem está me ajudando mais é aquele que se considera inimigo, mas que, na verdade, é mais amigo que os meus amigos, porque ele me mostra o lado sombrio que eu estou cometendo ou estou prestes a cometer. Ele aponta o erro e eu posso corrigir esse erro. Eu sempre comparo o amigo e o inimigo a uma árvore, em que as raízes que estão nas trevas, que crescem para baixo, são os inimigos que estão nas sombras, mas sem os quais a árvore não fica em pé. A árvore precisa das raízes, e os inimigos são as raízes. E os amigos são as flores, são os frutos lindos, maravilhosos, mas sem as raízes não existiriam. O senhor, neste tratado de yoga que acabou de ser lançado em Lisboa, dá logo o exemplo até na dedicatória do livro. É verdade. Porque o dedica não só a pessoas que o senhor admira pela luz, mas também uma pessoa em particular que o obrigou a... Pela crítica, né? Pode-nos falar um pouco disso? Pessoas que, às vezes, por implicância, até por não conhecer bem o outro lado, a outra verdade, atacam, difamam, agridem, injuriam, excluem. Então, o que acontece? Você pode se considerar um perseguido, você pode se considerar uma pessoa infeliz, pode ficar ressentido, ou você pode perceber numa visão de grande angular que aquilo ali foi extremamente importante. E você pode ser grato àquela pessoa, mas com sinceridade. Não adianta ser grato com hipocrisia. Não, eu sou muito agradecido aos meus inimigos, mas aqui dentro não é. Então, não, tem que ser uma coisa, obviamente, tem que ser uma coisa autêntica. E ali é muito sincero. Se aquele senhor não tivesse feito toda aquela perseguição que ainda ocorre hoje, e não tivesse gerado todo um fã-clube dele contra o nosso trabalho, hoje o nosso trabalho seria imperceptível. O cristianismo só ficou conhecido porque foi perseguido. Senão teria sido uma pequena seita judaica ou essênica que teria desaparecido logo depois. Mas a perseguição deu visibilidade e, a partir daí, pessoas que concordavam com aquele ponto de vista fizeram com que se estruturasse e se eternizasse.